filme muito interessante quando eu comecei a assistir, porque foi um filme que eu me interessei pelo pôster. Eu acho que o pôster ele consegue passar bastante do que é o filme, mesmo sem, tipo, você olhar ele e meio que não fazer tanta ideia do que é realmente a história. Eu acho que eles põem bem a identidade visual do filme e ele cria essa curiosidade em assistir o filme, e provavelmente vocês estão vendo ele aqui do lado. Eu gostei muito desse pôster e é uma coisa que me chama muita atenção, e esse foi o primeiro motivo pra mim assistir esse filme, e foi um ponto muito positivo. Eu tenho uma relação muito dual com filmes de serial killers por dois motivos. Eu acho que os filmes de terror têm um apelo maior pra mim, são os filmes que realmente tratam sobre duas coisas que eu acho mais medo, e eu acho que é pra isso que serve o filme de terror. Um filme de terror pra mim é bom quando ele causa essa sensação de adrenalina causada mesmo pelo medo. Se o filme é bom, mas ele não traz essa sensação, pra mim ele não é um bom filme de terror. E eu tenho, como eu disse, eu tenho uma relação meio dual com filmes de serial killers por isso, porque eu tenho muito medo de serial killer e de casas mal assombradas. E eu acho que os dois temas são temas que estão meio relacionados, porque se você já viu aquele filme Hush, que tem na Netflix, se eu não me engano, ele é muito famoso e muita gente assistiu pela Netflix, que é um filme sobre um assassino. Eu não tenho certeza se ele é um serial killer, não fica claro ao longo da história, mas é um assassino que vai, tipo, tentar entrar na casa. Ele fica brincando com a vítima o tempo todo e tenta entrar na casa dela. E eu acho que tem muito essa relação da casa com o assassino, e eu tenho muito medo disso. E no The Clove Hit Killer é muito legal, porque a gente tem uma perspectiva muito diferente de filmes de serial killer. Foi uma perspectiva que eu nunca vi antes, porque o personagem principal, ele acredita que o pai dele seja um serial killer, seja um serial killer que, tipo, ele tá naquela cidade fazendo vários crimes há muitos anos, e ele acredita que o pai dele seja essa pessoa. E eu acho isso bizarro, eu acho que eu nunca tinha imaginado essa situação por esse ponto de vista, então foi muito legal ver como seria uma pessoa lidando com isso. Então a gente vai ter como personagem principal o Tyler, que tá inserido nessa família bem tradicional, bem religiosa, bem nível família tradicional brasileira mesmo, que, tipo, não pode mexer nem no computador de madrugada, porque a mãe dele já tá brigando com ele. É uma família bem rigorosa mesmo. E aí ele tá na caminhonete do pai dele em determinada cena, logo no início do filme, e ele acha uma foto muito suspeita que o leva a acreditar que o pai dele talvez seja serial killer. E aí ele vai começar a ficar, tipo, muito neurótico pensando nisso, e ele vai conhecer a Cassie, que é outra garota que também é super interessada nesses casos, principalmente desse serial killer em específico, e ela tá sempre em frente à igreja que ele participa, né, que ele vai com a família dele, e ele acaba conversando com ela porque é a única pessoa dali que tá disposta a conversar com ele sobre isso. Ela é muito boa, a atriz, o nome dela é Madison Beatty, eu nunca tinha ouvido falar dela, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas eu acho ela muito boa porque ela segura muito bem a atuação do Tyler, do ator que faz o Tyler, que é o Charlie Plummer, eu acho o nome dele. Que, infelizmente, eu achei ele um pouco carismático, mas eu acho que ele entrega bem as sensações que o personagem tá passando. Eu não sei se foi intencional isso dele ser meio melancólico o filme todo. Eu acho que ela dá um destaque muito bom, e quando eles estão interagindo juntos, isso dele ser pouco carismático, ela consegue segurar bastante. Mas com certeza a melhor atuação desse filme foi o ator que interpretou o Don, né, o pai desse garoto. Ele também tá em American Horror Story. Eu não lembrei, tipo, ele tá muito diferente, a caracterização do personagem tá muito diferente do personagem dele em American Horror Story. E ele era um ator legal em American Horror Story, mas, tipo, ele tá muito bom nesse filme. Ele consegue dar, tipo, arrepios em algumas cenas, o que ele faz. E ele é muito... eu acho que ele conseguiu pegar bem essa característica introspectiva dos serial killers. Ele segura muito bem as cenas que ele está sozinho, e eu acho isso muito legal. Dá realmente medo dele, só de olhar pra ele parado, e eu acho isso... cara, o cara tem que ter muito talento pra fazer isso. E uma coisa que eu gostei muito, inclusive tá bem relacionada com isso das cenas dele tá parado, dele tá sozinho, são o uso das cores na fotografia desse filme. A cor com certeza mais usada, ela tá em praticamente todas as cenas, é a cor azul. E o mais interessante que é quando essa cor é usada com ele, com o pai do garoto, tipo, tem cenas que ele está de azul, mas a maioria das vezes o azul tá em volta dele, e eu acho que isso ajuda na frieza, a causar a frieza que ele transmite, sabe? E é muito legal. Outro sentido pra cor azul também, que eu acho que eu relacionei bastante, é com o tom melancólico do menino, né, do Tyler, porque o tempo todo ele tá de azul. Eu acho que em todas as cenas ele está vestindo a cor azul, ou pelo menos tem algum objeto azul com ele, perto dele. O quarto dele tem tons azuis, e eu acho que isso mostra bastante a melancolia que ele tá sentindo diante daquela situação, em contraponto com a Cassie. Eu acho que ela que usa cores mais quentes, ela de vez em quando aparece vestida com a cor vermelha, e eu acho que mostra isso também em relação ao Tyler, tipo, como ela tá, tipo, tá sendo um porto seguro pra ele naquela situação. E eu acho isso muito legal. Também mostra bastante da personalidade dela, que ela é uma personagem bem mais agressiva que ele.
E outra coisa é que o filme, ele inteiro é meio tipo, dá a sensação de ser nublado, porque tem tipo como se fosse um filtro meio fosco, e eu acho que dá essa sensação meio de suspense, aumenta o suspense por causa dessa coisa da cor, e eu acho isso muito legal. Eu sou apaixonada por fotografia no cinema, mesmo que eu ainda seja meio leiga no assunto, eu gosto muito de analisar esse tipo de coisa, estudar mais, e eu acho que nesse filme foi usado de uma maneira bem legal. Os tons pastéis ajudaram muito na criação dessa tensão que tem ao longo do filme. Outra coisa que eu gostei muito e que eu disse antes é a questão da religiosidade nesse filme. Eles mostram bastante como é hipócrita e contraditório algumas situações em relação a isso. Inclusive, tipo, eu acho que é uma coisa que a gente esquece, e o filme Summer of 84 fala bastante sobre isso, que é todo serial killer tem uma família, não todos, né, mas alguns deles têm famílias, eles podem ser o seu vizinho, eles moram ali, e eu acho que isso é muito bizarro e a maioria das pessoas esquecem disso, porque a gente cria todo um mito em volta desses serial killers e a gente acaba esquecendo que eles são pessoas comuns, sabe? E eu acho que isso é muito legal e isso também é bastante explorado nesse filme. A última coisa que eu queria falar, não vai ter spoiler, mas eu queria comentar, é sobre o final desse filme. As duas outras pessoas que eu assisti, como eu comentei, elas não gostaram do final, e a primeira vez que eu tinha assistido o filme, eu também não gostei tanto, e eu até era uma das dúvidas se eu queria realmente fazer esse vídeo por causa desse final. Eu acho que ele acabou de um jeito que eu não esperava, só que depois revendo e vendo toda a trajetória do Tyler lidando com a situação, eu acho que eu entendi o final. Tipo, eu não sei, eu acho que talvez poderia ter sido outro e talvez ficaria melhor, mas eu entendi por que aconteceu aquilo e que era uma das opções de finais e não foi tão ruim. Ainda não foi tipo o final perfeito, porque até ao longo do filme eu acho que o filme compensou esse final, só que não é um final ruim, na minha opinião agora, depois de rever. Só que tipo, não é todo mundo que vai rever o filme, né? Então eu acho assim que talvez as pessoas se decepcionem com o final, porque ele soou um pouco não tão realístico, sabe? Mas mesmo assim eu acho que ele era uma das opções de finais, que não era algo tipo, nossa, horrível, e que eu acho que vale a pena assistir o filme sem contar com o final mesmo, porque eu acho que ele se segura bem o tempo todo até esse momento. E como eu disse, foi um filme que eu gostei muito e que eu super indico. Eu espero que vocês assistam. Se vocês assistirem ou tiverem mais filmes desse estilo, com serial killers principalmente pra me indicar, comentem aqui embaixo. Então até mais!